Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma transmissão da segunda semana Rede Pedagógica. E agora teremos musicalização inclusiva. Na live anterior, vocês viram que um monte de atividade bacana, né? Um montão de atividade bacana lá com a professora Débora Munhoz Barboni. Muito legal. E agora nós vamos ver a musicalização em perspectiva inclusiva com o professor Juraci Pereira. O Juraci Pereira, ele integra aquele nosso quarteto mágico de psicomotricidade e inclusão. São 4 professores que se ajuntaram para ministrar um curso de psicomotricidade e inclusão aqui na rede pedagógica, que inclui a doutora Viviane Louro, doutora em neurociência, que também trabalha com psicomotricidade, também trabalha com musicalização inclusiva. É uma pessoa realmente muito inteligente. Temos a Fabiana Louro, que é especialista em arte, dança e teatro, mestre também em artes, uma professora super capacitada. Temos o Juraci Pereira, né, que é fantástico, e temos o Gustavo Andrade, que até dispensa a apresentação, que virá aqui para uma live em breve para se apresentar. Então são 4 professores, né, que estão montando uma formação, um curso, na verdade, de 60 horas para a gente aqui na rede pedagógica. Um curso muito legal. Tá joia, pessoal? Então, olha só, nós temos agora musicalização inclusiva com o Juraci Pereira. Deixa eu ver se ele já está chegando aqui, né? Ele estava com um probleminha, vocês lembram, né? Ontem a gente estava aqui numa live com ele mostrando os instrumentos que ele faz com as próprias mãos a partir de lixo. Só que aconteceu que a luz dele, a energia dele, não, ele estava sem energia, só estava com a bateria do notebook, que acabou também, né, não aguentando toda a transmissão e caiu. Tudo bem, Juraci? Tudo bem, Edivaldo? Tudo tranquilo, né? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, Juraci. Pessoal, é o seguinte, eu só quero dar um recadinho aqui para vocês. Daqui a pouco, às 19 horas, em ponto, nós vamos ter uma live com Marcelo Tais. O Marcelo Tais vai fazer aqui uma reflexão conosco sobre, por exemplo, cultura maker, que é, não é, essa imposição dos tempos modernos de as pessoas fabricarem os próprios utensílios, os próprios produtos, que é o que você, professor, já faz. Só que isso dentro de uma cultura digital. Vai ser muito legal. O tema é educação e colaboração, com Marcelo Tais aqui a partir das 19 horas. E olha só que fantástico. Às 20 horas, vamos ter aqui um espetáculo com o Paulo Tati. Conversar com a gente e vai falar também do seu curso Criando Canções e liberar uma segunda aula grátis só para você aprender, né? Criar música, criar canção, criar canções com Paulo Tati, da Palavra Cantada, que vem aqui então ao vivo com a gente às 20 horas. E às 21 horas nós temos contação de histórias com a professora Jussara Ferreira. Vai estar muito legal, né? A Jussara é mais ou menos aqui, até mencionei para ele ontem, ela é mais ou menos aqui como o Juraci. Ela não só conta histórias para bebês, para crianças pequenas, como também ela faz os bonecos dela, faz o cenário, ela faz tudo e vai ensinar você a fazer também. E outro dia, aqui no domingo passado, ela fez aqui uma contação de história e trouxe os bonecos, né? E eu realmente não acreditei porque o vagalume dela acendia de verdade. Você sabe, né, que crianças adoram essas coisas, né? Então, quando ela colocou aquele vagalume aceso ali, Juraci, eu falei, puxa vida, esses professores às 21 horas vai fazer uma live com a gente e vai liberar também uma aula de contação de história gratuita para você que faz aqui a segunda semana Rede Pedagógica. Então, hoje nós estamos aqui meio corridos com o tempo, vamos até cerca de 18h10, mais ou menos, né? Vamos já começar então, porque ontem Juraci nos empolgou aqui bastante com os instrumentos,
ele se preparou bastante. Vou passar aqui a palavra para ele fazer aqui, né, as atividades que ele achar mais interessantes. Juraci, então, você pode então ficar à vontade, você que é professor de musicalização inclusiva aqui da Rede Pedagógica, para apresentar o seu trabalho. Ok, pessoal, mais uma vez, muita felicidade de estar aqui envolvido nesse trabalho dinâmico, né? E aí a gente poder dar prosseguimento apresentando o nosso trabalho de musicalização inclusiva, musicalização infantil. E aí, ontem, quando a gente acabou, né, a primeira parte, eu fiquei pensando em falar uma coisa que não deu tempo, a bateria caiu lá, mas aí eu já estou em outro ambiente aqui. E aí, quando a gente fala de musicalização inclusiva, a gente pensa em uma questão que as pessoas ainda não estão esclarecidas a respeito de, do que vem ser inclusivo, né? De fato, o que é a inclusão. As pessoas, às vezes, misturam os conceitos, né? Isso acontece até com professores, porque muitas vezes é uma questão de cultura, as pessoas acreditam que é de uma forma como foi pregada há tempos atrás, e aí agora a gente está conseguindo trazer, esclarecer de uma forma melhor, né, sobre essa inclusão. Essa inclusão, eu chamo a atenção para a gente não cair, né, no esquecimento de pensar que inclusão é inserir. Não é, Divaldo? Isso, não é só As isso, né? pessoas, eu falo com propriedade em alguns lugares, eu já ouvi as pessoas falarem, não, a gente vai inserir a criança, né? Vai inserir a criança lá na escola, ela vai estar na sala de aula, ela vai ficar ali e a gente está cumprindo com as normas, né? Mas aí existe uma grande diferença de inserir a criança no contexto musical, inclusivo, e fazer com que a criança, de fato, esteja incluída, participando das atividades, né? E isso tem que ficar claro, porque quando a criança está inserida no ambiente escolar, mas ela não foi incluída no conceito de ela participar, de ela ter a oportunidade de desenvolver o seu conhecimento, a experimentação das atividades, é bem diferente quando a criança está na sala de aula, mas ela não participa, porque o professor precisa ter um olhar atento, né, para as questões de inclusão que remetem a várias questões, como a gente falou ontem, questões cognitivas, questões físicas, que um olhar mais aguçado, né, mais cuidadoso do pedagogo, do professor, seja ele de qualquer área, possa perceber, né, essa situação e pensar meios de incluir este aluno na sua aula. Eu acredito que ficou claro, né? Falei aqui com palavras. Ficou bastante claro, Juraci. Claro, né? Então, ontem eu fiquei dizendo para vocês, né, a guitarra de lata. Lembram? Foi mesmo. Então, cara, os instrumentos que eu estava falando ontem, falei para vocês que a gente trabalha com uma banda na qual todos os instrumentos são confeccionados com materiais acessíveis. E aí ontem eu mostrei aquele contrabaixo, né, que foi construído com a gaveta lá do armário. E aí mostrei a guitarra, eu estou com ela aqui a postos, né, que foi construída com a corrente. E aí no meu trabalho de TCC, que eu disponibilizei, as pessoas podem depois dar uma verificada, hoje eu vou mostrar os instrumentos que estão lá naquele trabalho, que eu postei lá no trabalho, que foram 3 instrumentos, né, que eu construí, eu desenvolvi e adaptei para trabalhar com alunos com várias questões, né, assim. Juraci, o seu microfone começou a falhar um pouquinho. Será que desplugou? Não. E aí, agora melhorou ficou bom. agora? Melhorou. Ok. Então, acho que não sei.
E aí, os instrumentos que eu consegui construir foram instrumentos que eu consegui obter resultados satisfatórios. Resultados esses que me motivaram a continuar com esse trabalho de construir os instrumentos, adaptar, né? Inclusive, alguns profissionais têm me procurado, né? Pedindo orientação, combinando para a gente realizar algumas oficinas, e é nessas oficinas que eu exponho com mais clareza, com mais detalhes, a construção de instrumentos, a adaptação de instrumentos que já existem, que o professor usa na sala de aula, né? Por exemplo, eu encontrei alunos que têm dificuldade de trabalhar com instrumento de corda, porque ele não tem aplaxia fina total em todos os instrumentos da mão. E aí, isso me trouxe, né, o desafio de pensar como solver esse problema. E aí eu criei a guitarra de lata, que é um instrumento que é somente 4 cordas. Ele só tem 4 cordas. E em relação ao violão, que é um instrumento mais conhecido, ele possui 6 cordas. E aí você vai precisar de usar os 4 dedos da mão esquerda para fazer com que o seu aluno toque um acorde, consiga acompanhar uma música, né? E participar do processo musical inclusivo. E aí essa dificuldade foi solvida com a aparição da guitarra lata. Porque, tendo em vista que é um instrumento que só tem 4 cordas, significa que com 2 dedos eu consigo fazer o meu aluno tocar. E o processo de aprendizado desse instrumento, se eu tenho um aluno que vai passar 6 meses no violão, com esse instrumento eu consigo trabalhar o aluno e ele tocar bem durante 2 meses. Esse instrumento, na verdade, é um instrumento copiado da cigar box americana. Uhum. Alguém pode conhecer esse instrumento. A cigar box americana, ela tem uma história, e aí eu vou dar uma palhinha dessa história para não ficar no ar. E aí o que acontece é que os escravos que foram levados para os estates para trabalhar na plantação de algodão na época, né? Eles começaram a desenvolver um instrumento no qual eles utilizavam somente uma vareta ou um dedo, e aí eles começavam a tanger a corda e começavam tocando e extraindo o som de uma única corda. E aí foi quando eles batizaram o instrumento da cigar box. Por quê? Porque esse instrumento, ele era, e até hoje é, confeccionado com caixa de charuto, que era jogada fora, e eles coletavam as caixas de charuto para construir a cigar box, que foi muito utilizada na época. E essa cigar box, ela sofreu uma evolução tremenda, né, na questão de qualidade sonora, a chegar hoje no que a gente temos, né? Uma cigar box de 4 cordas, existe cigar box de 3 cordas, de 2 cordas, e existe até de 1 corda, no caso, para aqueles que querem trabalhar somente com melodia. É possível. Eu tenho esse instrumento que eu desenvolvi. Eu não estou com ele hoje aqui, mas é uma cigar box que eu desenvolvi para ser confeccionada com uma lata de leite vazia e uma única corda de violão. E com esse instrumento você consegue fazer o mesmo trabalho que o professor de música precisa na sala de aula. E aí eu estou falando bastante, né, para não enfadar o público. Vamos cantar, né, Livaldo? Vamos cantar lá. alguma coisa. Vamos lá. Fala aí da banda. Estou tendo um probleminha aqui com o meu áudio, eu não sei se está claro aí para todo mundo. Juraci, o que você acha da gente tentar tirar o microfone e você fazer direto? Porque realmente no nosso teste estava tudo normal, mas agora começaram a aparecer algumas falhas, algumas desconexões no seu microfone. Ok. Deixa eu desconectá-lo aqui.
E aí, tu me dá o feedback, ok? Ok. Melhorou? Melhorou. Aí você pode tirar, né? Tranquilo. Pronto. Você ficou até mais bonito, viu, Juraci? Sem o microfone. Nossa! E lá na nossa banda, inclusive, a gente tem uma música que foi trabalhada, é a música do Sapo. Eu vou dar uma palhinha aqui dessa música, que é uma música que a gente está usando com as crianças, tá? Ela começa assim, ó. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Aí as crianças acham isso bem divertido. Atchim! O zurrido do sapo tá terrível. Atchim! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. A sapa não lava o pé, não lava porque não quer. Ela mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Edivaldo, essa canção, ela faz parte, né, de uma apresentação cênica que nós temos, que é o projeto, que é o Catatreco. E é muito legal, porque quando a gente toca essas músicas que são conhecidas, músicas infantis, e as crianças participam, né, com muita motivação, e nessa apresentação cênica, a gente conta uma história de um sapo que tinha um chulé muito bravo e precisava de toda maneira lavar o pé para tirar o chulé do seu pé. E aí a história, a narrativa todinha vai revelando que o sapo entrou na floresta para procurar ajuda dos animais. E ele, chegando lá na floresta, ele foi conversando com alguns personagens e os personagens prometiam lavar o pé do sapo, mas não conseguiam resolver o problema do sapo, né? E aí tem um personagem na história que é a Dona Barata, que é a Dona Aranha, né? O sapo chega para a Dona Aranha pedindo ajuda para lavar o seu pé. E a Dona Aranha não consegue também resolver o problema. Mas aí a gente apresenta uma música durante a apresentação, essas músicas vão fazendo parte, e ela é assim... Tem uma praia só. Eu tenho uma saia só. Eu sou do Borogodó. Essa eu vou dar pequenos fragmentos de algumas músicas, porque são várias músicas, né? Porque aí eu quero remir o tempo, porque eu acredito que a gente pode apresentar outras coisas além disso aqui, desse trabalho. E a gente tem uma outra música da Aranha, que é o outro personagem que faz parte do enredo da contação de história, né? Que é uma contação de história musicada e existe a parte cênica. E a Dona Aranha ela foi procurada pelo sapo chulezento que desesperadamente precisava lavar o pé para que a mulher do sapo aceitasse ele de volta. Aí tem... A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a terra roubou. Já caiu a chuva, o sol já vai sumindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Já passou a chuva, o sol já vai subindo, e a Dona Aranha continua a subir. E aí, com essa música, a gente segue na apresentação do espetáculo, porque ele é bem estimulante, ele é bastante motivador. E aí a gente tem outras músicas, mas, se Edivaldo me permita, eu quero agora apresentar os instrumentos que está lá no meu trabalho de TCC, para que as pessoas possam conferir ao vivo aqui, né, e a cores. Está lá Muito no bem. meu Então, trabalho pessoal, é o de TCC, seguinte. porque...
Isso. O trabalho, né, a que o Geraci se refere, né, a monografia, o TCC que ele fez no curso dele de especialização, está disponível lá na plataforma RPAD. Se você não está inscrito, é só você ir em www.rpad.com.br. A inscrição é gratuita e tem muito conteúdo lá. Você pode fazer bom uso desse material. Olha, quem chegou aí atrasado, o Juraci Pereira tocou essas músicas aí com o instrumento que ele fez a partir do lixo, né? Isso é bem legal porque daqui a pouco vem o Marcelo Tais falando de cultura maker, que é exatamente isso, é você construir os seus próprios produtos, os seus próprios utensílios. Então, o Juraci, ele nos contou ontem que ele um dia estava sentado no meio-fio, né? E viu jogando lá, alguém jogando uma garrafa no lixo. Ele falou, mas como assim? Teve a ideia, pegou aquela garrafa e transformou num instrumento. E daí não parou mais. Ele está construindo instrumentos aí a partir do lixo. Veja só que coisa maravilhosa. Fique à vontade, Juraci. Ok, eu me afastei um pouco porque para poder as pessoas verem. Esse instrumento aqui, eu vou dar um breve relato desse instrumento, da história desse instrumento, que foi uma coisa muito, assim, um desafio muito mais árduo para mim, porque eu tive uma aluna com paralisia cerebral e a mãe contava para mim que a menina queria ser musicalizada, mas o desejo dela era tocar teclado. E aí eu fui pensando, amadurecendo um projeto, uma ideia para fazer com que a menina tocasse, porque ela não tinha o movimento das mãos, né, devido à paralisia cerebral, mas ela tinha toda a cognição, movimento dos outros membros, tudo funcionava normal, e a menina se mostrava muito satisfeita de querer começar a aula de musicalização. E aí eu sugeri para ela, eu digo, olha, eu vou adaptar, criar um teclado para que ela possa tocar com os pés. E aí é o teclado que está lá na minha monografia, né? Esse teclado foi todo construído com material reciclável. Eu falei ontem para vocês, né? E ia provar para vocês que mesmo tendo componentes eletrônicos, porque o pessoal pensa, material eletrônico é caro, material de custo elevado, mas eu gastei o mínimo, gente, coisa mínima para construir isso aqui, né? Sem falar em mão de obra, é claro, né? Mas aí o material empregado nesse teclado foi um estrado de cama, né? Aquele gradil da cama que o povo joga fora. E aqui o povo desse estrado, aquela madeira, aquele estrado de cama. As teclas, elas são construídas com canto PVC que foram cortados em teclas com largura, porque aí um aluno consegue tocar com o punho. Se ele não tiver plaxia fina nas mãos, ele consegue imprimir as teclas com o punho e executar pequenas melodias na aula de musicalização. Mas no caso da minha aluna, ela tocava com os pés, né? E aí eu vou mostrar para vocês que é possível extrair música desse teclado. Assim, ó. E aí, deu para ouvir? Muito bom. Deu para ouvir muito bem. Você conseguiu até afinar o instrumento. É incrível isso. Eu consigo, sim. Foi bom você falar isso, porque para quem trabalha com musicalização e se preocupa com a qualidade dos instrumentos, eu quero deixar claro que esse instrumento, né, ele pode ser encomendado, esse instrumento ele pode ser ajustado para trabalhar em diversas tonalidades, porque o circuito eletrônico, que eu falei que um valor baixo, foi
um circuito que foi reaproveitado de uma placa de TV, aquelas TV antigas, né? Já que eu trabalhava com eletrônica, aí eu tenho esse material e com esse material eu vou formando as coisas, montando os projetos, mas até mesmo se for necessário comprar esse material para fazer tudo com componente novo, o custo ainda é baixo, mesmo assim, porque já tive encomendas que eu fiz dessa natureza, não para esse, mas para outros instrumentos, né? E a gente consegue sempre fazer um custo bem baixo, né? Que cabe no bolso de todos. Então, Professor adora custo baixo, viu, Juraci? eu Professor sei, eu adora sou, custo baixo porque a gente não ganha tanto dinheiro assim, você sabe, né? Que legal, hein? eu sou um deles, né? Como eu falei ontem, Nossa. trabalha com escolas de subúrbio e muitas vezes as instituições, a gente chega, só tem lá a sala, as carteiras e os alunos, né? E aí o professor vai ter que abrir a mágica e fazer a coisa acontecer. E aí precisa buscar, né, se apropriar de elementos e, no meu caso, é a reciclagem. Então, mostrar para vocês um outro instrumento que está lá no meu TCC, que é o lápis sonoro. Esse não sei se vai dar para mostrar legal, mas eu vou tentar aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é uma prancha de comunicação, né, visual. E essa prancha foi confeccionada também com sobra de madeira, né, madeirite. E aqui nessa prancha vai ligado um lápis grafite, desses que usa para carpintaria. Pode ser um lápis também comum. E nesse lápis ele está ligado a um circuito eletrônico que emite sons. E aí quando eu risco sobre o desenho, acontece isso. E aí eu desenhei um pianinho aqui, não está bem desenhado, mas só para ter noção. Esse instrumento ele funciona, né, pela pressão do lápis, né? E esse instrumento, como instrumento musicalizador, a gente consegue trabalhar alguns parâmetros da música, né? Que a gente chama trabalhar sons graves, trabalhar sons agudos, trabalhar percepção auditiva, né? Quando a gente quer construir pequenas melodias, é possível também tocar pequenas melodias, é necessário que haja um treino, né, antecipado da criança, e se o nível vai aumentando, a gente vai, né, deixando com que o seu aluno ele vai começar a fazer performances que vai chamar a atenção, né? Mas a finalidade desse instrumento é inclusiva, por quê? A gente pode pensar em inclusão, como eu falei lá no início, não somente no conceito, né, em si, mas pensando no outro, na forma como o outro pode interagir com você. E quando eu olho para o meu aluno que tem algum impedimento físico, eu me ponho no lugar dele, me ponho a imaginar, a pensar como eu faria no lugar daquele aluno, para poder participar da aula do meu professor, que está muito gostosa e eu não consigo. E aí eu vou estudar, eu vou fazer toda uma anamnese, né? Procurar saber como ajudar aquela criança, né? Conversando com os pais, pesquisando o comportamento da criança. E aí esse lápis, ele pode ser utilizado, Edivaldo, por incrível que pareça, para trabalhar com outras disciplinas, além de música. Mas como, professor? Eu já fiz essa experiência. Eu pedi para um aluno desenhar as vogais em letra cursiva e, à medida que ele vai desenhando as letras, dependendo da pressão que ele exerce, o lápis vai emitindo sons. Ele pode ser trabalhado também para trabalhar o tônus, né? O tônus muscular da criança, porque existem crianças que logo no início do seu desenvolvimento psicomotor,
elas precisam trabalhar a escrita. Quando chega no momento de trabalhar a escrita, ela vai ter um contato com o lápis, né? E aí vai trabalhar toda essa questão motora da criança, né? Porque vai usar diplaxia fina também das mãos. E tudo isso é uma construção, como a Viviane Louro bem falou, né? Anteriormente na live. Muitos acompanharam e compreenderam essa questão motora. E aí, pensando nessa inclusão, foi desenvolvido esse instrumento que eu chamo de lápis sonoro. Esse lápis ainda pode ser usado, né, para trabalhar outras questões musicais, como, por exemplo, ritmo, pulsação musical, como eu falei ontem, né, quando a música, a gente sente a música, sente o pulso da música, como que a gente sente o nosso coração, né? Tum, 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 tum. Isso foi falado pela professora na live anterior, e as pessoas já estão começando a compreender o verdadeiro sentido da musicalização. E a proposta de musicalização inclusiva vai bem mais além do que nós podemos perceber. Cada dia que se passa, nós, como educadores, começamos a perceber que precisamos avançar, precisamos ampliar o nosso leque de conhecimento, de abordagem, para trabalhar com nossas crianças, né? Com as crianças do nosso Brasil. Apesar dos pesares, o professor desse país é um guerreiro vencedor, né, Nivaldo? Ah, com certeza, Juraci. E tem um terceiro instrumento que você mencionou também, não tem, Juraci? Nós já estamos chegando aqui ao final. Gente, olha, mas eu até quero fazer aqui o convite de público aqui para o Juraci, né? Ele com os demais integrantes do Quarteto Mágico, para participar da terceira semana Rede Pedagógica, cujo tema vai ser brincadeiras e jogos. Então, olha, eu falo que é Quarteto Mágico porque você tem uma doutora, né, em neurociência, que é a Viviane Louro, tem uma mestre, né, em arte, dança, teatro, que é a professora Fabiana Louro. Você tem aí o prático, né, nosso professor pardal da música inclusiva, o Juraci Pereira, né, que arranca, né, ele arranca água de pedra aí, gente. E temos também o Gustavo, né, o Gustavo Andrade. Então são 4 professores, né, muito bem preparados que vão se juntar para dar uma formação, o curso de psicomotricidade e inclusão aqui na Rede Pedagógica. E na terceira semana Rede Pedagógica, que começa no dia 2 de agosto, eles vão estar de volta e com mais tempo aqui para trazer mais conteúdo para a gente, mostrar brincadeiras e jogos com musicalização e psicomotricidade. Vai ser bem legal. Então, Juraci, nós temos mais 2 minutos e depois vamos caminhar então para o encerramento. Infelizmente, nós ficaríamos aqui, né, a noite toda, porque realmente está muito legal. Então, vamos fechar com chave de ouro, com o terceiro instrumento. Vou falar pouco, né, e ser mais prático. O terceiro instrumento também, ele foi construído a partir de material, tudo coletado do lixo. Gente, aqui é uma caixa de madeira, né? Esse instrumento, ele tem um painel. Não sei se as pessoas... Ele tem um painel, ele parece com um rádio, né? Aqueles rádios antigos. E sobre ele existem 2 teclas de metalofone. Metalofone é um instrumento percussivo que produz esse som. E para trabalhar com esse instrumento, o aluno precisa usar uma baqueta, como essa daqui. Mas como eu faço para fazer o meu aluno que não tem movimento dos braços tocar esse instrumento? Eis a questão e eis a solução. O instrumento foi provido de um circuito eletrônico que percute as teclas de metálica, né? E esse acionamento é promovido através de acionadores que ficam no chão, né, ao alcance das crianças, que são acionadores assim. E quando a criança prende com o pé o acionador, o instrumento funciona e eu consigo trabalhar, como eu falei anteriormente, eu quero trabalhar um pouco musical.
baile no pulso. Pá, 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 pi, pá, 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 pá. Eu quero trabalhar o ritmo. Pá, pá, pi, pá, 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 pi, pá, 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 pi, pá, 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 pá. Pá, pá, pi, pá, 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 pi, pá, 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 pi, pá, 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 pá. Edivaldo, o tempo é curto, Nossa, né? mas legal Mas demais. Olha só, gente. Eu acho, Juraci, que o pessoal ficou pensando, mas só 2 de agosto? Não, gente, olha só. Vejo que o Juraci está conectado aqui numa conta secundária da rede pedagógica, que é educaçãoinclusiva.rp, onde ele, né, a Viviane Louro, a Fabiana Louro, o Gustavo Andrade, a equipe de inclusão da rede pedagógica, inclusive o Juraci, vai postar conteúdos inclusivos aí nesse Instagram. Então siga esse Instagram, até porque vai ter sorteio também para quem segue esses perfis secundários da rede pedagógica. Tem musicalização, inclusive o Juraci vai postar nos dois, que ele trabalha com música e também com educação inclusiva. E o seguinte, nós vamos fazer, logicamente, mais lives com o Juraci antes da terceira semana da rede pedagógica, que só começa em 2 de agosto. Essa turma toda vai voltar. Nós temos as meninas da BNCC, né, que vão fazer lives aqui também na próxima semana. É uma equipe muito grande, estrelada de professores que vão estar aqui sempre disponibilizando, né, o melhor para vocês. Juraci, ontem você caiu, antes de falar o seu Instagram, sua energia acabou, você acabou se desconectando. Então vamos falar o seu Instagram para o pessoal também mandar perguntas para você, não é? Tirar dúvidas com você e também te seguir no Instagram, que eu acho que vai valer muito a pena. isso, eu vou disponibilizar. Eu tenho uma página no Face, né? E aí eu vou atualizar alguns instrumentos e aí eu vou convidar as pessoas, eu vou colocar também no Instagram para que as pessoas possam ver os outros instrumentos, porque eu tenho aproximadamente, já criei uns 30 instrumentos, e tanto envolvendo eletrônico como usando somente PET. Também ferramentas para outros tipos de trabalho em sala de aula, como jogos, né, jogos musicais. Eu tenho dados inclusivos para trabalhar matemática, português. Eu tenho roleta eletromagnética. Eu tenho uma infinidade de jogos que eu vou estar atualizando para que as pessoas possam posteriormente acessar na página lá do Face. Eu vou colocar o link, né, que vai ficar à disposição e todos poderão acessar, né, e dar um feedback. Eu gostei muito, Beleza. para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, porque é uma forma de a gente mostrar as possibilidades de inclusão, né, não somente no papel, mas na prática, né? É como a gente fala aqui no Norte, matando a cobra e mostrando o pau. Já ouviu falar de... Outro dia eu falei isso aqui, mas já já eu falei, gente, ó, calma, não me leve, né? Na literalidade, daqui a É, pouco vamos falar que nós estamos sendo, né, matando a cobrinha, né? Nós estamos sendo contra o meio ambiente, eu acho que não é isso. É o que disse o Ilan, né, o Ilan Brema, aqui domingo passado, nós podemos ser radicais também, né, com a tal, né, com o tal do politicamente correto. Juraci, olha só, vamos colocar o link do seu Facebook, o link do seu Instagram, lá na página do curso da segunda semana Rede Pedagógica. Então é só o pessoal acessar, pode baixar lá a sua, né, a sua dissertação, a sua monografia do TCC, vai poder pegar o seu link do Facebook e também o endereço do seu Instagram. Muito legal, né, gente? E o seguinte, olha só, se você quiser aprender a fazer esses instrumentos, o Juraci Pereira, em conjunto lá com a Viviane Louro, Fabiana Louro e com o Gustavo Andrade, vai ensinar vocês aí a fazer instrumentos e muito mais, tá? São 4 professores dando um só curso. É só o primeiro curso, eles vão montar vários outros cursos aqui. Nós vamos fazer, então, uma grande inclusão na educação brasileira, nesse sentido mais amplo aí que o Juraci falou. Não é só falar, não, é colocar em prática. E é isso que ele faz. Gente, olha, daqui a pouco, às 19 horas, nós temos aqui o Marcelo Tais falando de cultura maker, que vai, na verdade, reforçar aqui essa posição do Juraci Pereira, que constrói, né, os próprios instrumentos de uma maneira fantástica. Ele realmente é um gênio, como vocês podem perceber, né? Faz muita coisa, mexe com eletrônica, afina instrumento, toca vários instrumentos. Você acha que você faz? Não, não é fácil.
mas você, professor, também é capaz de fazer coisas incríveis, coisas fantásticas. Muito legal mesmo, né? Pessoal, olha só, ontem, ontem eu acabei falando aqui, misturei aqui o nome de Beethoven com Mozart, né? Eu estive até Foi. com a Érica numa casa que onde morou o Mozart, em Viena. Os dois moraram em Viena, misturei aqui ontem. Olha só, quem fica surdo ao final da vida, né, é o Beethoven, tá? O Mozart aqui, né? Olha só, o Mozart, né, ele morre com 35 anos. Ele também foi, né, algumas pessoas dizem que ele tinha transtorno de personalidade. Olha só, transtorno de personalidade. Alguns falam que ele tinha transtorno bipolar. Olha só, tinha depressão, né, morreu com depressão. Ele também fez inclusão, um gênio. Então, desde o início estamos aqui enfatizando, não subestime a criança. Não subestime a criança com deficiência. Olha só, Beethoven e Mozart, os dois passaram por deficiências em suas vidas, né? Inclusive, mesmo os superdotados também precisam de educação inclusiva. O Mozart, com 5 anos, o pessoal fala Mozart, né? Ele já tocava, com 5 anos, tocava perante, né, a corte, perante rei, rainha, duque, um menino extraordinário. Então, vejam, as crianças também superdotadas também precisam de inclusão. Não é isso, Juraci? A gente pode depois voltar um dia aqui para falar sobre isso, como tratar também com as crianças superdotadas. E muitos dos superdotados também têm problemas, né? Pode ter TDAH, pode ter transtorno de bipolaridade, né? Tem até um filme, né? Uma Mente Brilhante, né? Que o protagonista é uma pessoa esquizofrênica, né? Então, nós, professores, temos que estar capacitados para lidar com esse tipo de gente. Eu mesmo, gente, contando aqui rapidinho, eu tive um estagiário, né? Ele teve um problema lá no departamento. Sabe que eu também trabalho com direito, eu tenho um grupo de estagiários que trabalham comigo. E houve um problema lá com o estagiário e ele saiu. Falou, não, eu vou para outra repartição porque ele teve um problema com a outra colega de trabalho. E depois, né? Depois é que o órgão que cuida da inclusão, né, no local onde eu estava trabalhando, é que veio dizer, olha, aquela pessoa era uma pessoa com deficiência, ele tem esse e aquele problema. Eu falei, mas só agora que vocês, né, vêm dizendo? Então, em grandes organizações também falta inclusão, né? Então, Giraci, nós ficamos aqui encantados, né, com a sua aula, né, com a sua habilidade. Você realmente é uma pessoa fantástica e nós esperamos você aqui mais vezes. Ok. Tá joia? Gente, ó, boa noite. Tranquilo. Você volta também, Juraci, pra gente bater aquele papo com o Marcelo Tais aqui. Gente, não é papo de política, tá? Aqui é papo de educação, né? Nós não vamos falar sobre política, na verdade. Nós estamos aqui desempenhando uma função social que é distribuir educação de qualidade. Então, o Marcelo Tais vai vir aqui compartilhar a experiência dele, os conhecimentos dele, mas também aprender aqui com você, que é professor e que sabe muita coisa. Ele vai falar também de cultura, de fazer os seus próprios instrumentos de trabalho, os seus próprios recursos, que é a expressão, né, que a professora Jussara usa, que eu acho bem legal, mas numa perspectiva de cultura digital, de mundo digital. Vai ser bacana demais. Às 19 horas, voltamos aqui com Marcelo Tais. E, olha só, às 20 horas, vamos ter aqui um espetáculo com Paulo Tati, da Palavra Cantada. Às vezes, em algumas lives aí, as pessoas falam, tirem as crianças da sala, né? Porque eu vou falar um palavrão aqui agora. Aqui não, você traga as crianças para a sala, porque vai ter Paulo Tati da Palavra Cantada. Muito legal, você já está convidado para a terceira semana Rede Pedagógica. Você pode postar conteúdos também aí nesse perfil Educação Inclusiva da Rede Pedagógica, no Facebook da Rede Pedagógica, todas as mídias da Rede Pedagógica, com mais de 2 milhões e 500 mil professores e professoras conectados, né, pelo coração, estão à sua disposição para você distribuir, não é, esse conceito de educação musical inclusiva. Muito boa noite, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, que é realmente genial. Boa noite a todos. Foi bom estar com vocês e até lá. Até lá, gente. Até mais. Daqui a pouco a gente volta.
Boa noite. Quem não se inscreveu ainda é só ir em www.rpad.com.br. Faça parte da segunda semana Rede Pedagógica, uma formação que te dá certificado de 80 horas e é 100% grátis. Tá joia? Vai lá, se inscreve e participe, porque tem muito conteúdo e é tudo de graça, tá joia? Voltamos então daqui a pouco com Marcelo Tais, às 19 horas, às 20 horas, Paulo Tati, da Palavra Cantada, não é? E às 21 horas nós temos contação de história com a professora, né, Jussara Ferreira, que é uma pessoa mágica também, que faz os seus próprios recursos, que monta cenário, monta personagens, conta a história, né, muito bem. E você, olha só, basicamente é isso. É fazer o máximo e fazer coisas maravilhosas com pouco dinheiro, aproveitando, né, recursos, objetos que as pessoas descartam. Então tem até aí, né, muito forte o viés ambiental. Tá joia? Que é muito legal. Educação infantil, somos todos ambientalistas. A gente vai lá então e volta, é VaptVupt, 19 horas em ponto. Esteja aqui, chame lá suas amigas, tá? Chame lá o pessoal que gosta de educação, porque vai ser fantástica a live com Marcelo Tais. Até daqui a pouco, pessoal.